Olá, meus cumprimentos aos estudantes, meus cumprimentos àqueles que estão assistindo a esse vídeo com uma aula de Direito Tributário. Aqui quem está falando é o professor Carlos Augusto e nesse vídeo nós vamos aprofundar um pouquinho, vamos falar do sujeito passivo da obrigação tributária, com o foco na responsabilidade tributária, portanto, no responsável tributário. Bom, vamos lá. O que nós vamos tratar está contido no Código Tributário Nacional, entre os artigos 121 e 137. Então, é muito importante que o estudante, ele, além de assistir esse vídeo, ele pegue o Código Tributário e leia esses dispositivos. É interessante que leia livros, nós temos livros físicos, nós temos livros na biblioteca virtual da universidade. Então, nós temos excelentes artigos na internet, nós temos livros pela internet, nós temos vídeos também, nós temos na internet muitos vídeos com aulas, tem material bom também na internet. Então é interessante que não fique só nesse vídeo. Quem quiser se aprofundar, é interessante que vá adiante, viu? É importante isso. Bom, nós já falamos no vídeo anterior sobre a diferença entre contribuinte e responsável tributário. Então nós vimos que o Código Tributário Nacional, especificamente no artigo 121, ele subdivide o sujeito passivo em dois. Ou o sujeito passivo vai ser contribuinte, ou vai ser o responsável tributário. O contribuinte é o sujeito passivo que ele tem uma relação direta com o fato gerador. Ele é o proprietário do veículo, ele é que recebe a remuneração do imposto de renda, ele é o que presta o serviço que depois vai gerar o ISS, ele é aquele que é proprietário do imóvel, portanto, ele que vai pagar o IPTU. Então, notem que em todos esses casos que eu mencionei, o sujeito passivo, ele tem uma ligação direta com o fato gerador. Nós vamos chamá-lo de contribuinte, é o termo do artigo 121 do Código Tributário Nacional. Então, nós vemos aí o vínculo direto entre o contribuinte e o fato gerador. Ele é o dono do imóvel, o dono do veículo, ele que recebe os honorários pela prestação dos serviços, ele que recebe a remuneração que vai estar sujeito ao imposto de renda. Então, ele tem uma ligação direta com o fato gerador. Agora, muitas vezes, por uma questão de facilitação dos trabalhos da administração tributária, da fiscalização, a lei, ela atribui a outra pessoa que tem alguma relação também com o fato gerador. Alguma relação, mas não uma relação direta. Ela tem algum vínculo, alguma coisa, alguma relação. A uma outra pessoa, o cumprimento da obrigação tributária. Pode ser obrigação tributária principal ou acessória. Então, por exemplo, no caso do imposto de renda, eu já falei em outro vídeo, o empregado que recebe o salário, ele que é o contribuinte de imposto de renda, porque afinal ele recebe a renda que ele vai gastar para pagar as contas, inclusive para fins de imposto de renda. Só que para a Receita Federal, para a União Federal, que Receita é o órgão, a pessoa jurídica é a União Federal, fica muito mais fácil determinar o empregador dele que desconta no olerite, que desconta na folha do pagamento, o imposto de renda. Ou seja, paga o salário sem o imposto de renda. E esse imposto de renda que o empregador, que a empresa descontou, já manda direto para a Receita Federal. Empregado é o contribuinte. Em relação direta com o fato gerador, é ele que recebe o salário para pagar suas contas. E o empregador, a empresa, é o responsável tributário. Por quê? Porque ele não é o contribuinte, mas ele tem alguma coisa a ver com o fato gerador. No caso, a empresa que está pagando o salário. Então, para facilitar a fiscalização e a arrecadação, a lei determina que a empresa, ao pagar os salários, já faz a retenção do imposto de renda e repassa esse dinheiro para a Receita, para os cofres da União Federal. Então,
O empregado é o contribuinte, a empresa é o responsável tributário. Bom, mas nós temos aí uma série de situações onde surge a responsabilidade tributária, viu? Uma série de situações vamos tratar nesse vídeo. Vamos tratar de algumas, porque é bastante. Eu recomendo fortemente a leitura daqueles dispositivos do Código Tributário, 121 ao 137. Bom, antes vamos estabelecer o seguinte: definições, contratos, ajustes entre particulares não produzem efeitos em relação à fazenda pública. Então, se o particular celebra o contrato com o outro e o outro assume a obrigação de pagar um imposto, etc., isso não produz efeito para a fazenda pública. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha um imóvel. Eu tenho um imóvel ali, eu não moro nele, mas tenho um imóvel ali. Eu sou dono daquele imóvel, morando ou não, eu tenho que pagar o IPTU. Aí eu faço um contrato de locação, então eu vou alugar aquele imóvel para um terceiro. Aí no contrato eu coloco, olha, quem paga o IPTU é o inquilino. Isso não gera nenhum tipo de efeito para a fazenda pública. Ela vai continuar mandando os carnês de IPTU no meu nome e eu que vou ter que pagar. Eu não posso chegar e falar, olha, meu contrato está dizendo que é o inquilino que paga IPTU. Não tem valor nenhum. Então o artigo 123 do Código Tributário Nacional, ele define que as convenções de particulares que modifiquem a sujeição passiva, elas não têm nenhum tipo de valor para a fazenda pública. Bom, a responsabilidade tributária, ela começa a ser tratada no Código Tributário no artigo 128, assim que vai começar a definir uma série de situações, e se estende até o artigo 137. Logo no artigo 128, lá se define bem que a responsabilidade tributária ela é atribuída por lei. Então nós temos aí outro caso de reserva legal, a lei que vai definir a responsabilidade tributária. Então não pode um decreto, uma portaria, prever responsabilidade tributária. Então a lei ela vai estabelecer os casos onde a outrem que não contribuinte vai ter que cumprir a obrigação tributária, principal ou acessória. Qual que é o motivo disso tudo? Qual é o motivo? Por que a lei ela estabeleceria a outrem que não contribuinte o cumprimento da obrigação tributária? A resposta é uma só: conveniência da fazenda pública. Conveniência da fazenda pública. Nós temos muitos casos onde isso ocorre. Não dá nem para citar os casos assim num vídeo só. É muita coisa. Eu nem sei de cabeça citar esses casos todos, mas vamos a alguns casos. No caso do ISS, fica muito mais fácil para se estabelecer por lei que o tomador do serviço, ou seja, quem está contratando os serviços, e não o prestador de serviços, é que tem que pagar o imposto mediante retenção. Então vamos supor, eu contrato o serviço de outrem. Quem é o contribuinte? É o outrem. Ele que vai prestar o serviço para mim. Ele é o prestador de serviço. Então ele é o contribuinte. Mas para a fazenda pública fica muito mais fácil determinar que eu, que esteja recebendo o serviço, quando for fazer o pagamento, já faça a retenção do imposto sobre serviços e transferir esse dinheiro para o município. Fica muito mais fácil. Imposto de renda, já mencionei agora há pouco a questão da empresa. Já mencionei. Nós temos muitos e muitos outros casos. No caso, por exemplo, da indústria do fumo. Quando é cigarro, né? Cigarro. Aliás, eu estava pegando uma estatística, acho que são fumados 7 bilhões de cigarros por dia, não sei se é verdade ou não. A indústria do cigarro. Logo que o cigarro ele vai sair da indústria que ele foi fabricado, onde ele foi fabricado, aí nós já vamos ter o pagamento do IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, tá certo? E a gente vai ter o pagamento também antecipado do ICMS, que é o Imposto Estadual da Venda. Então, olha só, o fabricante, ele já vai fazer o recolhimento do ICMS. O fabricante.
Porque qual que seria o normal? O fabricante paga o IPI, aí o comerciante, quando ele vende a mercadoria, embute no preço, né, ele paga o ICMS. Mas no caso do cigarro, aí fez diferente. Aí o próprio fabricante, que ele já paga, ele vai ser responsável pelo cumprimento da obrigação tributária principal, pagamento, hein? Ele vai fazer o pagamento tanto do IPI quanto do ICMS. Então ele já paga, antecipa o pagamento e substituição. Vamos dar outros exemplos. Alguém vai construir uma casa. Se você já teve a experiência de construir uma casa, você sabe que a prefeitura vai exigir que você apresente cópia de recolhimento da contribuição previdenciária, INSS. Contribuição previdenciária mesmo, que é para o INSS. Quer dizer, hoje é pago para a Receita Federal, né? Mas é para o regime geral de previdência gerido pelo INSS. Mas espera um pouquinho, por que você, que é o dono da casa que vai construir, você que vai ter que pagar a contribuição previdenciária? Essa contribuição previdenciária, ela diz respeito aos trabalhadores da sua obra. Então, eles que teriam que fazer o pagamento. Então, se você for proprietário do imóvel, você vai ter que demonstrar que os trabalhadores recolheram já a contribuição previdenciária, que a empresa já recolheu, etc. Se você não tiver esse cuidado, você é o responsável pelo pagamento. E aí é estimado. Aí você vai ter uma obra de tal tamanho, não sei o que, aí você vai ter que recolher tanto de contribuição previdenciária. Mas a previdência não é para você não é o cara que vai se aposentar, eu sei. Mas é que para a Fazenda Pública, para a Receita Federal, fica muito mais fácil já exigir que você faça o recolhimento, ou pelo menos tenha acompanhado que a empresa fez, que vai construir a sua casa, seu prédio, etc. Fez o recolhimento, e portanto aí você vai demonstrar que já foi feito o recolhimento, não vai ter que recolher de novo, do que a Receita Federal ter que ir cobrando de cada um. E a mesma coisa que se você for contratar, não uma empresa, mas vai contratar pedreiro, pessoa física, etc., para construir. Então você vai ter que recolher também contribuição previdenciária. Por quê? Porque o certo seria o próprio pedreiro pagar a contribuição previdenciária dele. Só que presume-se que seja muito mais fácil exigir-se não do profissional autônomo, mas sim do proprietário do imóvel o recolhimento do tributo. Então quem que é o contribuinte da contribuição previdenciária lá, relacionada à atividade do pedreiro? É ele que é o pedreiro, ele que tem que pagar a previdência, como autônomo, ele que vai ter que pagar a previdência dele. E o proprietário que está recebendo a construção? Está recebendo o serviço do pedreiro só. Só que a lei pode estabelecer que o proprietário vai ter que pagar essa contribuição previdenciária. Por quê? Porque fica mais fácil exigir do proprietário do que do autônomo que está prestando o serviço. É mais difícil de controlar o autônomo que está prestando o serviço. O proprietário não. Ele tem que aprovar planta, tem que ter licença da prefeitura, então dá para amarrar, certo? Então, o proprietário ele vai ser o responsável tributário pela contribuição previdenciária. E não só isso, pelo ISS também, viu? Até nós já tratamos isso em um outro vídeo. Quem vai construir também, ele é o tomador de serviços, então ele vai ter que recolher o ISS pela construção em si. Mas quem que é o contribuinte do ISS? É o prestador de serviço da construção, o cara que constrói, a empresa que constrói, a empresa que constrói. Só que fica mais fácil para a Fazenda Pública fiscalizar quem está construindo, quem é o proprietário do imóvel. E quando se exige do proprietário do imóvel que ele recolha o ISS, que é a obrigação tributária principal, está se fazendo do proprietário responsável, o responsável tributário. Então a lei ela vai estabelecer, reconhece o artigo 128 do Código Tributário Nacional, por conveniência da fiscalização e da arrecadação, a lei vai estabelecer casos de responsabilidade tributária, onde outrem que não o contribuinte terão papel de sujeito passivo e deverão cumprir obrigações tributárias, às vezes principal, às vezes acessórias. Muito bem. Aí nós temos uma série de casos. Fica chato de eu pegar o Código Tributário e ficar lendo caso a caso, tal, por isso eu recomendo a leitura, viu? Mas vamos ilustrar o nosso vídeo com algumas situações. Vamos lá. Quem é adquirente de imóvel. Adquirente de imóvel. Quem compra um imóvel, compra o imóvel com as dívidas. Então, você comprou um imóvel com o IPTU de 2018 que não está pago. Na época, você não era dono do imóvel, né? O dono do imóvel que não pagou, ele é o contribuinte. Você está comprando agora, naquela época você não era dono.
Mas você compra com a dívida, você é o quê? Responsável tributário. O fato gerador não aconteceu quando você era dono do imóvel, então você não é contribuinte. Mas você é responsável pelo pagamento, responsável tributário. Veículo, você comprou um carro. Ah, tem IPVA atrasado. De quando? Ah, é de 2019. Ah, mas eu estou comprando em, sei lá, em 2020. Tudo bem, o fato gerador foi 2019. Você não era dono. Então você não é contribuinte. O contribuinte é quem era dono na época. Mas a lei fala, quem comprar tem que pagar. Então você vai ser o responsável tributário, vai ter que pagar o IPVA. Tem um detalhe. Com relação aos imóveis adquiridos em processo judicial, os imóveis que são arrematados, o valor do lance da arrematação já responde pelos tributos devidos pelo imóvel. Deixa eu colocar assim, de forma bem clara, explicar, porque tem tanta gente que diz que os imóveis adquiridos em leilão judicial, que eles são, assim, que eles valem a pena. Leilão judicial, a gente vai utilizar essa expressão se o imóvel ele foi penhorado em execução fiscal. Se não for execução fiscal, o imóvel foi penhorado e está indo assim para ser vendido judicialmente, aí a gente vai chamar de praça. Porque no processo civil, nós temos aí asta pública, que é a venda dos imóveis que foram penhorados, para pagamento do credor, do exequente. Asta pública. Se o que estiver indo para a asta pública for bem móvel, então nós vamos chamar de leilão. Bem móvel, equipamento, veículo. Se for imóvel, a gente chama de praça. Isso é o processo civil em geral. Já no processo de execução fiscal, que interessa a gente bastante para a gente aqui, né? No processo de execução fiscal, não tem essa diferenciação. Fala leilão para tudo. Não tem essa diferenciação. Asta, praça, leilão, não tem. Leilão é qualquer bem que for alienado no processo de execução, tá bom? É a pegadinha, né, de processo civil. E é uma pegadinha, né? Um caso que tem uma venda judicial no processo de execução de um imóvel e que você não vai chamar de praça, como chama o Código de Processo Civil. Você vai chamar de leilão, porque é assim que a Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 1980, ela estabelece. Bom, vamos supor que um imóvel está em praça ou em leilão, né, dependendo do procedimento, e alguém vai lá e arremata, dá o lance. Opa, dou tanto pelo imóvel. Só que esse imóvel está devendo um monte de tributos, um monte de impostos, taxas. Quem está comprando, a partir do momento que ele deu um lance, a partir do momento que foi expedido o auto de arrematação, e depois vai ser expedida ainda a carta de arrematação, a partir desse momento, aquele valor, a partir daquele momento do auto de arrematação, quem deu o lance no processo judicial, dali para frente ele é responsável pelos tributos incidentes. Daquela data para trás, ele não responde. Porque entende-se que o lance que ele deu, em tese, responde por todos os tributos já devidos pelo imóvel. Então, quem compra em praça, ou leilão, mas se for execução fiscal, quem adquire um imóvel, adquire livre de impostos e taxas vencidas até aquela data. Então, por isso tem muita gente que acha bacana comprar imóvel nessa situação. Sem dizer que, às vezes, o preço também é bem inferior ao preço de mercado, viu? Tem empresa especializada em participar de leilão e comprar. Tem profissional que faz isso também. Bom, deixa eu ver aqui. Isso aqui é a minha colinha, né? Minha colinha para não perder o rumo da aula. Deixa eu ver o que mais. Bom, o Código Tributário, entre os artigos 129 e 133, ele estabelece situação em que existe sucessão. Certo? Essa sucessão pode ser sucessão na propriedade, pode ser uma sucessão causa-mortes. Então, tem responsabilidade o adquirente do bem, o herdeiro, o espólio e o cônjuge supérstite. Ou seja, o viúvo ou viúva, né? Cônjuge supérstite, o viúvo ou viúva. Então vamos supor, tem o fulano, ele morreu, ele era dono do imóvel, mas ele deixou herdeiro. Herdeiro responde? Ele vai responder nas forças da herança. E o cônjuge supérstite responde? Também vai responder nas forças do que ele recebeu, certo?
E o espólio? O espólio também é responsável, inclusive porque durante enquanto nós não temos ainda os herdeiros definidos, reconhecidos em juízo, porque a sucessão ela se abre da data do óbito. Só que tem um ínterim, até nós termos ou um processo judicial ou um procedimento em cartório para definir quem são os herdeiros, etc. E nesse meio tempo, enquanto não está formalizado quem são os herdeiros, nós temos aí o espólio. O espólio que é o espólio que representa assim o conjunto de bens deixados pelo falecido. Esse espólio é administrado pelo inventariante. Então, esse espólio, ele é responsável tributário também pelas dívidas deixadas pelo falecido. Inclusive o inventário, ele não vai ser fechado, não vai ter formal de partilha, ele não vai ser encerrado enquanto não tiver pagamento das dívidas tributárias. Isso a gente vai ver lá para frente quando falarmos das garantias e privilégios da fazenda pública. Nós temos outras disposições interessantes. Nós temos também a questão da pessoa jurídica. Se nós tivermos fusão, transformação ou incorporação de empresa, a empresa resultante ela absorve os tributos devidos pela outra. Fusão, duas empresas se unem e formam uma terceira. Incorporação, uma empresa maior absorve uma menor e tal. Transformação, você tem uma empresa que é de um determinado tipo, sei lá, uma empresa sociedade limitada. Não é empresa de responsabilidade limitada. É uma limitada, LTDA, limitada. Aí ela se transforma em sociedade por ações, muda a natureza da empresa. Isso não importa para a fazenda pública. Então, uma nova empresa que resultou da fusão, da incorporação. Aí na incorporação não vai ter uma nova, né? Mas a transformação, depois desses negócios, a obrigação tributária, ela remanesce. Então, se você teve a fusão de duas empresas de uma terceira, essa terceira é responsável tributário. Se uma empresa maior incorporou uma menor, ela é responsável tributária pelas dívidas tributárias daquela empresa menor. Se uma empresa se transformou, a empresa que se originou dessa transformação, ela é responsável tributário pelos tributos devidos pela empresa anterior. Um outro detalhe aqui que nós temos e que gera muita perguntinha em concurso, exame de ordem, é o artigo 133 do Código, está no artigo 133 do Código Tributário, que fala mais ou menos assim, que na compra de fundo de comércio, estabelecimento comercial, industrial ou profissional, quem compra responde pelos tributos devidos. Então você tem um fundo de comércio, um estabelecimento comercial. Fundo de comércio é aquele lugar que todo mundo vai, todo mundo conhece, certo? Então tem um nome fictício, tem um nome fantasia lá, e todo mundo sabe, tal estabelecimento, depósito não sei das quantas, atacado não sei do que, loja fabril não sei das quantas. Então, se o ponto comercial ele for vendido, ou seja, porta fechada, vende produto, vende prateleira, vende tudo. O ponto comercial é passado adiante, quem comprar o ponto comercial, ele continua sendo responsável pelos tributos devidos por aquele ponto comercial. E quem vendeu? Bom, quem vendeu, depende, olha só. Quem compra, ele vai ser responsável. Ele vai ser responsável principal se quem vendeu se afastar de negócio. Agora, se depois de 6 meses, dentro de até 6 meses, esse prazo é engraçado, gente, porque ele é definido no artigo 133, tá? Do Código Tributário. Se em até 6 meses, quem vendeu, quem passou para frente o ponto comercial, o fundo de comércio, o estabelecimento comercial, se ele continua em alguma atividade, pode ter aberto um outro comércio, por exemplo, ele vai responder também pelas dívidas daquele fundo de comércio que ele tinha alienado. Ele vai responder de modo principal e quem comprou o fundo de comércio vai responder subsidiariamente. Agora, se quem vendeu, aposentou, parou, não desenvolveu nenhuma atividade, então quem comprou o fundo de comércio vai responder integralmente como devedor principal, né? É uma disposição meio estranha, cheia de detalhes, mas está aqui na nossa legislação tributária e o concurso gosta de perguntar isso.
Se alguém perguntar em falência, eu compro um fundo de comércio, alguma coisa assim, num procedimento de falência, pode acontecer. Aí não. Aí eu já vou comprar sem as dívidas, vou começar para dali para diante, né? Eu vou responder dali para diante apenas pelas dívidas tributárias. Artigo 134. Define alguns casos em que, se a Fazenda Pública não puder exigir do contribuinte, vai exigir de outros. De quem? Vai exigir de pais, tutores, inventariantes, tabeliães. Então vai exigir de outrem, certo? Então o outrem vai ser responsável. Então os filhos, eles têm que pagar imposto de renda. Eu falei em outro vídeo, pode ter filhos milionários, né? Pai tem que cuidar de que um contador faça contabilidade, tudo, etc. Tal. Mas não fez isso e a Fazenda vai receber como das crianças? Não, vai cobrar dos pais. Aí os pais, eles vão ser responsáveis. Inventariante, tabeliães. Tabeliães, gente, vamos falar de cartório de nota, cartório de registro civil. Cartório de notas, cartório de registro de imóveis. Tabelião tem que fazer tudo certinho. Por exemplo, cartório de notas, para passar uma escritura, tem que ter, de venda e compra de imóvel, tem que ter prova de que o imposto de transmissão foi pago, o ITBI foi pago para o município. Se ele fizer a escritura sem ter essa prova, o tabelião vai ser o responsável tributário, ele vai ter que pagar o ITBI, tá bom? Por isso, se eu for comprar um imóvel, o tabelião vai falar, olha, eu vou gerar uma guia, você vai pagar e traz aqui, porque senão é o tabelião que vai ser o responsável. Um outro caso, artigo 135. Diretores, gerentes de empresa, eles vão ter responsabilidade pessoal se eles praticaram atos ilegais. Então, se o diretor de uma empresa ou gerente de uma empresa, ele praticou algum ato com infração à lei, com excesso de poderes, então ele vai responder pessoalmente pelo ato ilícito. Então, vamos supor, ele praticou um ato de sonegação fiscal. Ele teve iniciativa, ele fez isso. Fez isso, assim, praticando atos dentro da empresa, como gerente, como administrador, como diretor. Então, ele vai responder por essa sonegação. Mas é interessante que ele tem que ter praticado ato ilegal. Muitas vezes tem execução fiscal contra a empresa, aí a Fazenda Pública, ela não acha, assim, o responsável legal pela empresa, mas acha que era diretor, que era gerente, e pede para incluir como executado também. Mas tem que se demonstrar, ele praticou alguma coisa errada? Ele praticou algum ato ilegal? Não é porque ele é diretor, gerente de uma empresa que ele vai ser também responsável tributário. Ele só vai ser responsável tributário se praticou algum ato ilegal. E por fim, para encerrar, artigo 136 do Código Tributário estabelece que a responsabilidade por infrações ela independe da intenção ou dos efeitos do ato. Vamos tentar dar um exemplo. Responsabilidade por infrações. Vamos supor, vou dar um exemplo clássico. A gente tem uma data para apresentar a declaração do imposto de renda para a Receita Federal. Não apresentou em tal data, é multa, tem que pagar multa. A Receita Federal cobra uma multa de tanto. Não importa se tinha imposto para pagar, para receber, não importa. Você tem que pagar multa. Por que você não apresentou a declaração? Porque você esqueceu. Não importa. Você não apresentou a declaração porque estava doente, estava internado? Também não importa. Não adianta apresentar uma justificativa, a multa vai do mesmo jeito. Aí você pode falar assim, mas eu não apresentei a declaração para a Receita Federal, mas eu não tinha imposto para pagar, eu tinha imposto para receber. Eu tinha restituição para receber. Não importa, porque o artigo 136, ele abstrai os efeitos do ato para fins de aplicação de penalidade. Então, mesmo que eu não tivesse imposto de renda para pagar, mas eu tivesse imposto de renda para restituir, para receber, ainda assim, pelo fato de eu não ter apresentado a declaração na data certa, até a data certa, isso não me exime da multa. Então, nós temos aqui uma disposição, pode ser draconiana, dura, mas é uma disposição vigente, está no artigo 136 do Código Tributário, plenamente válida há décadas e décadas, né? O nosso Código Tributário é de 1966 e a Lei Federal 5172
de 1966, está em vigor assim há décadas e décadas, mais de 50 anos, 54 anos, 50 e poucos anos, está há muitos anos, acho que é 54 anos. E ela está em plena vigência. A responsabilidade por infração tributária independe da intenção, estava de boa fé, não sabia, independe disso e também dos efeitos do ato. Ah, mas teve algum prejuízo para a Fazenda Pública? Não importa. A infração aconteceu, vai ter que ser aplicada uma multa. Bom, então nós temos aqui diversas situações relacionadas à responsabilidade tributária. Esses pontos aqui, eles muitas vezes eles geram assim, em concurso público, eles geram assim uma série de questionamentos. E é interessante ler, quem vai fazer um concurso, etc, é interessante ler essas situações, assim, ficar bem atento, viu, a detalhes, porque é fácil a gente confundir isso daqui. Então tá bom, gente. Obrigado pela atenção para quem chegou até aqui. Bom estudo, quem tiver dúvidas ou algum comentário, de repente a gente fala alguma coisa, quem tá ouvindo não concorda, né? Manda pelo Aprender um comentário, tá? Ou uma dúvida, etc, que o professor vai fazer o possível para responder, vai responder. Então tá bom, gente. Assista os demais vídeos e preste atenção, bastante atenção nas atividades passadas pelos professores. Atenção assim para as aulas, não importa se forem gravadas, se forem aulas ao vivo, lives, né? Então, vamos estudando, que estudar não faz mal para ninguém. Gente, até mais, hein? Até o próximo vídeo.